Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem aqui mais um tema muito interessante para fazer um bate-papo. Obsessores. O que são, onde vivem, o que comem, são demônios, são seres do mal, o que é o tal do obsessor? Vamos falar a respeito. Bom, gente, sem mais delongas, vamos trocar uma ideia aqui a respeito do tal do obsessor, que hoje, se vocês pesquisarem aí pelo YouTube, pela internet, o que mais dá é gente falando sobre o tal do obsessor. Eu vou tentar separar em três partes aqui, que eu acho que fica um pouco mais fácil de tentar passar um pouco do que eu entendo sobre essa questão, tá? Acho que o primeiro ponto aqui é, de fato, sobre o que é o obsessor. Simplificando, tá, gente? O obsessor tem várias formas aí, inclusive no nosso mundo físico, da gente encontrar ou da gente explicar o que é um obsessor. Mas vamos focar no obsessor do mundo espiritual. Basicamente, é um demônio, é um ser alado, é um ser do mal, é um ser... Gente, é um espírito. Assim como eu e você. A diferença aqui, óbvio, a gente está aqui encarnado no momento, pelo menos. E o obsessor, nesse exemplo que a gente está dando, é uma pessoa que já desencarnou e por algum motivo não quis ir embora. Quis continuar aqui ao nosso redor, fazendo bem ou tentando fazer o mal, mas muitas vezes não conseguindo. De alguma forma ou por algum motivo, ele acabou continuando aqui no nosso meio. Os motivos do porquê, em geral, eles continuam no nosso meio, a gente já vai falar mais a respeito. Antes, eu queria só comentar o segundo ponto, que tá uma grande... Eu não sei se é uma mania, se é o jeito melhor de falar isso, mas várias pessoas têm costume de, a partir do momento que descobre o tal do obsessor, começa a colocar tudo que acontece no colo do obsessor. Então, se a pessoa tá com uma dorzinha nas costas, meu Deus, é o obsessor que tá aqui me enchendo o saco. O pessoal tá com dor de cabeça, certeza que é o obsessor. Vocês podem lembrar que antigamente, nem tão antigamente que ainda existe, né? Mas mais antigamente, acontecia mais antigamente, tudo era culpa de quê? Né? Obviamente mais pro pessoal religioso. Do demônio. Então, se acontece alguma coisa, é o demônio, é o inimigo, isso aqui, resumindo. A gente, né, o ser humano em geral, a gente tem um negócio chamado, que alguns chamam de locus externo, mas também simplificando, a gente tem mania de culpar fatores externos por coisas que são nossas. Se a pessoa faz algum mal muito grande, não foi ela que fez, foi o obsessor que induziu ela, foi o demônio. Se a pessoa tá com uma dor, não é porque ela tem essa dor ou tem que ir no médico, é porque deve ter algum espírito ali atordoando a vida dela. Então, gente, obsessores obviamente existem, que senão, né, que inclusive é o que a gente está discutindo aqui agora, só que a gente tem que tomar muito cuidado para separar bem. E não simplesmente sair colocando tudo no colo como culpa do obsessor, tá? Então acho que esse é o segundo ponto que eu queria comentar. E o terceiro ponto é exatamente a gente falar um pouquinho sobre os tipos de obsessor. Ou em outras palavras, por que geralmente esses espíritos não vão embora? Por que eles ficam rondando e muitas vezes, de fato, até atrapalhando a nossa vida? Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Porque tem várias fontes aí, se vocês pesquisarem pela internet, sites especializados, tem vários... não são exemplos, mas tem pensamentos diferentes, digamos assim. De tudo que eu já pesquisei e do que eu acredito que seja de fato a verdade, eu tenho um compilado aqui, tá? Fiz uma colinha aqui só para não esquecer de passar nada com vocês. Então, por que geralmente os obsessores ficam entre nós? Ou, para simplificar ainda mais, quais são os tipos de obsessores? O primeiro que eu coloquei aqui é o chamado obsessor caseiro. O que é o obsessor caseiro? É um espírito que, por algum motivo, geralmente ligado ao materialismo, ele não vai embora. Então ele ama a casa dele, ele tem aquela casa, aquelas coisas da casa dele, e depois que ele morre, ele não consegue entender que aquilo ali não é mais dele. Ele tem que seguir outro caminho. Então ele não quer se desligar. Lembrando, gente, que uma premissa base, né, do espiritualismo, né, da gente como
como seres, como seres inteligentes, como consciências, é o livre-arbítrio. Então, se por algum motivo, com raras exceções, né, que enfim, né, como uma criança, às vezes você tem que dar 2 palmadinhas na bunda e fazer ela ir para determinado lugar, mas a maioria dos casos a gente segue o padrão do livre-arbítrio e se eu não quiser ir embora depois que eu desencarnar, eu vou ficar vagando por aí. Então, às vezes a pessoa ela tá tão apegada com a casa, com algum bem material, com alguma coisa, que ela fica impregnada ali na casa. Os famosos fantasmas, né, que ficam às vezes infernizando a vida de quem pega ou a casa mal assombrada, né? Exatamente, são espíritos que não desapegaram e continuam por ali. Aqui, né, a gente está chamando de, nesse caso, de obsessor caseiro. Tem um outro que seria o obsessor por afinidade ou obsessor por atração, chame como quiser, que basicamente é aquele espírito que tem uma afinidade por você. Inclusive, tem vários casos também de pessoas que de fato estão sendo obsediadas, né? Elas têm um obsessor ali, só que a nossa tendência é colocar a culpa no obsessor 100%, não é culpa minha. Eu não tenho culpa nenhuma. Ele que tá enchendo o meu saco. Mas em geral, gente, se ele tá aqui enchendo o nosso saco, como dizem, é porque a gente de alguma forma tá atraindo ele. Seja por conta de atração dele, por exemplo, por cigarro, um exemplo, tá? Então, às vezes eu sou viciado em cigarro e eu tenho um espírito que ama cigarro. Então, ele vai querer ficar grudado comigo o tempo todo para sentir essa energia do cigarro, esse gostinho do cigarro. De alguma forma, ele consegue sentir. Na prática, ele não tá tentando me fazer o mal. Só que por ele ficar por perto e tentando sugar, digamos, um pouquinho dessa energia, desse gostinho do cigarro, nesse exemplo, ele acaba automaticamente sugando também a minha energia. E isso faz com que eu possa ficar mal, com que eu possa ficar mais cansado, entre outras coisas. Agora, de novo reforçando, eu não posso botar a culpa só nele não. Se isso acontece é porque eu tenho culpa no cartório. Mesma coisa acontece com pessoas viciadas em bebida, pessoas viciadas em sexo, vão atrair por afinidade espíritos que não foram embora, que são viciados nesse tipo de coisa também. E também vão ficar grudados e sugando a energia da gente. Então, gente, todo tipo... É a velha história do caminho do meio, que eu já citei no vídeo anterior. Nada em excesso é bom. Tudo que é extremo é ruim. Seja vício, seja qualquer outra coisa. E os vícios, em geral, podem fazer com que, sim, a gente atraia obsessores. Então, galera, vamos se espertar. O outro que eu coloquei aqui é o famoso obsessor... me fugiu a palavra agora aqui, mas simplificando. Obsessor por amor. Ou obsessor passional, né? Que, sei lá, né? Você ama a pessoa ou é apaixonado, sei lá o quê. E de repente você morre, né? Aqui, de novo, a única coisa certa na vida, como eu vivo dizendo, é a morte. Então, uma hora ou outra, todos nós... A única coisa certa nessa vida é que ninguém vai sair vivo dessa vida. Simplificando. Só que aí as pessoas não se preparam para isso. Elas não estudam para isso, né? Elas vão para a prova sem estudar. E aí quando a pessoa desencarna, ela fica atordoada. Então muitas vezes ela gosta de alguém, ama alguém, está apaixonada por alguém, e depois que ela desencarna, ela não consegue desapegar dessa pessoa. Diferente da pessoa lá que eu citei antes, que é apegada com o material, essa é apegada com uma pessoa. Então ela simplesmente não consegue ir embora. Porque a pessoa é minha, se eu for embora ela vai ficar com outra pessoa, eu não posso deixar ela. E ela fica rondando essa pessoa por sei lá quanto tempo. E isso faz mal pro espírito, pro próprio obsessor, e obviamente pode também fazer mal para a própria pessoa, que não consegue também, às vezes fica se sentindo mal, agoniada, a pessoa que ficou aqui encarnada ainda, né? E não sabe o que é. Muitas vezes é exatamente o seu ex ou a sua ex rondando porque não consegue desapegar. Esse é o obsessor passional, um dos que mais acontecem aí pelo que eu estudei. O outro que tem aqui, vamos ver. Bom, eu não sei como que eu coloquei aqui como o pau mandado, ou como... Pode chamar de obsessor escravo também, né? Que geralmente são pessoas com pouca lucidez, também pessoas que geralmente não estudaram muito durante a vida, e que quando desencarnam ficam meio atordoadas, digamos assim, não sabe para onde vai, para onde vem. Para quem não assistiu ainda, assista lá o filme Nosso Lar, que aparece lá uns atores de umas pessoas meio atordoadas, gritando, não sabe o que está acontecendo, lá no caso no umbral, né, logo no começo do filme. E esse tipo de pessoa atordoada, espíritos mais inteligentes, digamos assim, só que moralmente nada elevados, mas intelectualmente sim, eles também podem rondar um umbral ou mesmo fora do umbral, a nossa região. Então muitas vezes esses espíritos mais inteligentes acabam escravizando
esses espíritos mais atordoados e direcionam para fazer todo tipo de situação que eles quiserem, seja o mal ou seja tentar o bem de alguma forma para benefício deles próprios, mas na prática estão praticamente escravizando aquele espírito que está atordoado. Por isso que é muito importante, gente, reforçando aqui, a gente estudar, a gente abrir a nossa lucidez, é uma palavra que eu adoro, a lucidez, né? Então, por quê? Porque, de novo, reforçando o que eu acabei de dizer, a gente não vai sair vivo dessa não, galera. Então, temos que nos preparar, porque vai chegar a hora. E quem não estiver preparado vai ser só mais um perdido, entre outros milhões de perdidos que, de fato, ficam rondando aí pelo mundo espiritual. E eu não pretendo ser um desses, gente. Espero que vocês também não. Por isso que a gente tem que estar aqui num conhecimento, numa busca de conhecimento constante, para tentar ser um pouquinho melhor e estar um pouquinho preparado que seja para o momento que chegar a nossa hora. Que mais? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Beleza. Aqui eu anotei. Esse aqui é um caso mais geral, né? Obsessor geral, a gente pode chamar assim, tá? São os que acho que também tá um pouco ligado com o anterior ali de afinidade. Mas a diferença desse aqui, eu acho que são os espíritos que, por exemplo, são muito apegados. Eu já comentei os apegados a bens materiais, apegados a amor, apegados por afinidade, a vício, alguma coisa. E também tem, atrelado a isso, os viciados em outros prazeres gerais. Por exemplo, tem um viciado lá e no bordel, então ele adora lá um tcheco-tcheco na culava. Então ele vai ficar frequentando esses lugares porque ele não consegue ir embora. Ou, por exemplo, um fanático religioso que viveu a vida inteira impregnado e com a cabeça só na igreja, ele vai continuar frequentando a igreja. Mesma coisa com outras religiões, Umbanda, o próprio espiritismo. Acreditem, gente, tem vários espíritas que deveriam ter, digamos assim, até pelo conceito da religião ou da doutrina espírita, né? Deveriam ter a mente um pouco mais aberta e uma lucidez um pouco mais, digamos assim, acentuada, só que muitos acabam se perdendo também, exatamente porque acabam indo pelo caminho do fanatismo. Nenhuma religião ou doutrina está isenta disso, ou melhor, nenhuma pessoa está isenta disso. Se ela se apegar demais a determinada coisa, ela pode voltar para esse ponto. Esse aqui, ó, falando em religião, em doutrinas e tudo mais, eu anotei como o obsessor, poderia ser pau-mandado, mas eu vou chamar de contratado, né, ou enviado, que basicamente também são espíritos que são usados de alguma forma para geralmente fazer o mal para alguém. Então, por exemplo, quando você vai lá, alguém fala, fizeram um trabalho de macumba pra mim. Ah, meu Deus, é uma magia, macumba? O que é macumba? A gente vai ter um vídeo para discutir só sobre isso, mas dando um spoiler aqui já, de forma geral, são espíritos maus ou espíritos que querem... Porque veja, e até dando um passo atrás, não existe ninguém é mal. Eu sempre levo muito comigo que ninguém é alguma coisa. A gente sempre está. Eu estou vivo. Eu não sou um cargo, por exemplo, no mundo corporativo. Eu não sou um gerente. Eu posso estar gerente, mas vai passar. Exatamente porque tudo é passageiro. A própria maldade também. Ninguém é mal. A pessoa está mal naquele momento. Nesse exemplo, eu estou comentando aqui de um espírito que está mal neste momento, ou seja, né, ele está com a mente deturpada, querendo fazer o mal, e geralmente frequenta esses lugares que fazem trabalhos pro mal, magia, a chamada magia negra e por aí vai, ficam ali pedindo trabalho. Me dá um trabalho, me dá um trabalho. Alguém vem lá e fala, quero fazer uma amarração do amor, amarra o Joaquim ali pra mim, eu quero que ele seja meu. Aquele espírito é, entre aspas, enviado, ele vai atrás daquela pessoa pra tentar ir na mente dela, pra fazer ela, seja lá a famosa amarração do amor, né, que é tentar convencer ela a ficar com determinada pessoa, ou simplesmente tentar fazer o mal, né, eu quero que aquela pessoa se lasque no trabalho, que ela perca o emprego. Vai lá entrar na pessoa para tentar fazer ela perder o emprego. Veja que nenhum espírito tem o poder de obrigar ninguém. De novo, voltando a um dos pontos que eu comentei, ai meu Deus, mas um espírito me fez ficar tão mal que ele me obrigou a perder o emprego, foi culpa dele. Gente, a gente tem um livre-arbítrio. Sempre a escolha está com a gente. Pode vir 1000 obsessores na sua cabeça. Você vai decidir no final das contas se você vai seguir aquela linha ou não. Então,
por mais que tenha um obsessor aqui que foi enviado para tentar fazer o mal, para tentar fazer eu ficar com alguém, aí a famosa amarração, isso só vai pegar se eu tiver aberto para isso. Essa é a mensagem no final das contas. E o último tipo aqui, galera, é o obsessor vingativo, que, como já diz o próprio nome, né, geralmente vem de outras vidas, às vezes até dessa mesma, mas é aquele espírito que tem alguma mágoa, algum sentimento muito ruim com a gente, de novo, seja de outra vida ou dessa, e fica rondando a gente, tentando fazer o mal, esperando a vingança dele, né? Seja porque alguém, essa pessoa que está encarnada ainda, matou essa outra pessoa, seja porque ela fez muito mal durante a vida dessa pessoa, seja por N motivos, né? Aí são N vinganças. A gente sabe que, por padrão, a gente é vingativo. O ser humano é vingativo, é rancoroso. É algo que a gente tem que trabalhar, que eu venho trabalhando muito, e eu acho que todos nós temos que trabalhar, né? E quando a gente morre, a gente não vira de novo, gente. A gente não vira nem anjo, nem demônio. Simplesmente, quando a gente desencarna, a gente continua sendo quem a gente é. Se eu sou uma pessoa muito rancorosa aqui enquanto vivo, eu vou continuar sendo muito rancoroso depois de morto. E se eu tiver uma mágoa forte de alguém, um rancor forte de alguém, muito provavelmente, se eu não tiver trabalhado isso durante a minha vida, eu vou levar isso pro pós-vida e ter uma grande chance de eu virar um obsessor. Então, galera, é um ponto que a gente sim tem que trabalhar, que é um tipo de evolução sim. Voltando às grandes evoluções, os grandes pilares de evolução que eu sempre comento: espiritual, intelectual, moral e sentimental. Todas essas emoções aqui que podem acabar, no final das contas, fazendo muito mal pra gente mesmo. Galera, esses eram os pontos, estendeu bastante aqui, acho que já passou de 16 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários se tiverem qualquer dúvida, qualquer divergência, qualquer coisa que vocês queiram trocar uma ideia aí, coloquem nos comentários. Peço mais uma vez que, se possível, coloca aí dê uma arregaçada no like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo e também do próprio canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito e venha para este mundo de curiosos. Abraço, até a próxima. Goodbye.